Eleições 2010, o DFTV está entrevistando os dois candidatos ao GDF. Pelo sorteio, a nossa convidada de hoje é a candidata Wesleyan Roriz, do PSC. Boa noite, candidata. Boa noite. A senhora terá 5 minutos e nós vamos começar a contar o tempo agora. Candidata, a senhora sempre foi dona de casa, nunca ocupou um cargo público, nunca sequer disputou uma eleição, não é? Como convencer agora o eleitor que a senhora está preparada para assumir o governo do Distrito Federal, hein? Olha, Antônio, eu nunca participei mesmo, nunca concorri a nada. Mas acompanhei meu marido na política há 50 anos. Eu acho que eu tenho uma experiência muito bem para poder administrar Brasília, ser uma governadora. Candidata, ontem a filha da senhora lá no Gama soprou no ouvido da senhora o que a senhora deveria responder aos jornalistas, dando sugestões para a senhora. Eu vi que isso ocorreu também na porta da sua casa lá no Parkway, no primeiro turno das eleições, no dia do primeiro turno. Lá foi o senhor Joaquim Roriz que soprou no ouvido da senhora. Se a senhora for eleita, isso vai continuar depois? Isso é necessário? Não, eu acho que não foi tanto assim. Às vezes ele fala alguma coisa, mas eu não falo aquilo que ele me falou. Eu sou espontânea, eu falo do jeito que eu quero falar. Mas eles têm sugerido para a senhora? A senhora Sim, tem feito treinamento? Com certeza, mas eu não fico treinando com eles o dia todo. Isso é uma coisa que a gente faz, assim, de vez em quando, alguma coisa que me dê opinião, mas eu tenho a minha opinião própria. Se a senhora assumir o governo, se a senhora for eleita, como tomar decisões importantes sem essa experiência que eu estava me referindo? Com certeza eu vou ter meu marido, Joaquim Roriz, que foi 14 anos governador, e nisso ele vai me dar as direções. Ele vai ficar no gabinete com a senhora, Não, candidata? imagina, de jeito nenhum. Ele vai me dar os conselhos, ele vai ficar ao lado de mim, mesmo que ele não estiver dentro do meu gabinete, mas ele vai sempre estar comigo, assim, eu pedindo opiniões para ele no governo. Dona Wesleyan, quando estourou aquele escândalo lá da Bezerra de Ouro em 2007, o Joaquim Roriz renunciou ao Senado e naquela época consta que a senhora o aconselhou a abandonar a vida pública, abandonar a política. E agora a senhora é candidata ao governo. Não é contraditório? Como explicar isso para o eleitor? Não, eu não dei conselho para ele sair. Eu acho que ele não tinha nada com isso. Nós temos criação de gado, não é de hoje. A gente já faz essa criação, nós temos, assim, livre, espontânea vontade de fazer as coisas. Então, são resolvidas. E ele também tem a sua vontade própria. Ele terá um cargo no seu governo, se a senhora for eleita? Não, imagina, de jeito nenhum. Eu não vou dar cargo no meu marido. Ele será uma pessoa, um companheiro de 50 anos que eu tenho para me pedir conselhos. A senhora é a favor da aplicação da lei da ficha limpa? Sim, mas o meu marido não tem nada a ver com a ficha limpa. Ele foi barrado pela Justiça Mas Eleitoral. ele não foi julgado? Não foi empatado? Na Justiça Eleitoral ele foi barrado, né, candidata? Bom, mas isso foi um caso que aconteceu, mas ele teria mais uma chance. E essa chance ele teve, mas não foi julgado. Candidata, quando o senhor Joaquim Roriz esteve aqui no primeiro turno, ele insistiu comigo que não tinha sido condenado pela Justiça. Eu trouxe aqui as 4 condenações, foram todas retiradas das páginas da Justiça do Distrito Federal e da Justiça Federal. A senhora pode ver que são fontes oficiais. Eu gostaria que a senhora desse uma olhada depois e avaliasse e entregasse a ele. Sobre a máquina do governo, eu gostaria de saber o seguinte da senhora. A senhora acha que conhece bem a estrutura do GDF? Olha, para isso, a gente vai adquirir experiência dos técnicos que eu vou contratar. Para todo lugar. Que técnicos? Os técnicos de cada departamento, de cada secretaria. Então, na Secretaria do Trabalho, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Para isso tem os secretários. A senhora sabe quantos servidores tem, por exemplo, o GDF? Olha, servidores do GDF eu não sei, mas eu tenho certeza... 89 mil servidores. Bom... O orçamento do GDF, a senhora tem uma ideia do tamanho desse orçamento? 25 bilhões. Bilhões de reais. Pois é, eu estou perguntando sobre essa estrutura, que é exatamente para saber de que maneira a senhora pretende tomar as primeiras medidas administrativas. Porque na sua campanha eleitoral a senhora tem dito que vai cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Mas, por exemplo, uma medida administrativa. Qual seria na sua área administrativa uma medida efetiva, por exemplo, na área de saúde ou de transporte? Olha, para isso foi feito um plano de governo. Eu não participei do plano de governo porque a minha decisão foi imediata para ser candidata a governadora. Então eu não tenho
informação, porque eu fiz o meu plano de governo, não fui eu quem fiz, já estava pronto. Eu vou aproveitar esse plano de saúde, de governo. A senhora, por exemplo, na área de metrô, no metrô, a senhora disse que poderia levar o metrô a Braslândia. A senhora acha que isso seria possível no governo? Olha, quando a gente quer, a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente pode levar até Águas Lindas. Tá bom. Nosso tempo acabou. Boa sorte na campanha. Tá, muito obrigada. Muito obrigado a senhora ter vindo aqui. Obrigada.